Nós estamos hoje conversando com Humberto Capai. Humberto é natural de Muqui, radicado em Vitória já há algumas décadas, acho que melhor não falar quantas, né? E ele vai falar sobre a vida dele para a gente agora. Humberto, seja bem-vindo. Samuel, muito obrigado aí pelo convite, agradecer você, a GV News, ao Roberto, pela oportunidade. É sempre bom falar sobre fotografia, sobretudo com fotógrafo, né? É uma conversa muito boa. Acho que fica mais fácil falar com quem está entendendo o que o outro está falando. Isso é bem importante aí também, destacar essa iniciativa de vocês. Nós praticamente não temos esse espaço sobre fotografia na televisão. Temos documentários, temos coisas assim, mas esse espaço de depoentes, de gente que está em campo, que esteve em campo, podendo discutir essa coisa que hoje, para nossa felicidade, é acessível a todo mundo. Embora, como tudo, tenha lados negativos, mas hoje todo mundo fala através da fotografia. E acho que vocês podem prestar um papel educativo muito forte, muito importante e necessário. É muito triste a gente ver as pessoas fazerem só por fazer. As pessoas não terem esse vínculo mais íntimo, que é o que está havendo com a fotografia. Pega o celular, fotografa, tal, faz o selfie, esse negócio todo. E acho que vocês estão abrindo um espaço muito importante. Quero aproveitar para dar os parabéns a vocês e convidar o ouvinte era de rádio, né? Convidar o telespectador para acompanhar isso daí, porque é um espaço raro na televisão e seguramente vai trazer depoimentos de pessoas que fazem e fizeram e tem muito a trazer sobre fotografia. Muito obrigado. A ideia é essa mesmo, é montar um arquivo, né? Eu acho que nós, fotógrafos, merecemos o nosso espaço e a ideia é montar mesmo esse arquivo, trazer pessoas que nos ensinaram, né? Nós temos aí alguns fotógrafos que foram responsáveis pela educação de várias gerações, né? E eu acho muito importante trazer, sim. Então, eu vou começar perguntando para você sobre a sua trajetória, né? Quem é você, onde você começou, né? Como é que você veio parar aqui, o que você é hoje, né? Responder quem sou eu, não tenho a mínima ideia até hoje, né? Eu continuo errante nesse planeta, muito guiado pela luz, buscando muita coisa. Eu nasci na capital cultural do Espírito Santo, que é Muqui, né? Quem não conhece... Capital cultural? Capital cultural do Espírito Santo, antes que venha a Gracinha para o meu lado, né? A capital cultural do Espírito Santo, sim, reconhecido por decreto, é o único carnaval folclórico do Boi Pintadinho do estado, o maior sítio histórico do Espírito Santo. Muito legal. 200 imóveis sendo tombados pelo IPHAN e abriga o maior e mais antigo festival de folia de reis do Brasil. Então, quer dizer, eu tive a bênção de nascer nessa cidade que transpira cultura e educação. Muqui teve um colégio mais tradicional do Espírito Santo, que foi um colégio interno, chegou a ter 500 internos no Brasil inteiro. E eu, felizmente, nasci nessa cidade e a cultura, as diversas formas de cultura, tem uns apaixonados que dizem que Muqui tem a maior densidade de pianos por metro quadrado do Brasil. Legal. É uma coisa interessante, que é o ciclo áureo do café, produtores locais, a influência de uma cultura europeia, que as moças de família tinham que ter... Tinha que aprender a tocar piano, então tem muito piano, tem conservatório até hoje de música. E então a cidade até hoje ela tem isso, mas eu tive o privilégio, nasci em 1951, de passar a minha infância, um pedaço da juventude nessa cidade, convivendo com elementos fortes da cultura popular e de uma cultura mais erudita, coisa assim. Na cidade transpirava isso. Então eu saí de Muqui, vou para o Rio. No Rio eu ia ser físico, estudar física, mas quando eu comecei a dar algumas aulas de física para sobreviver,
eu vi que o ensino de física precisava muito que se fizesse o ensino de outra maneira. Até hoje o ensino de física é muito deficiente, as pessoas, essa coisa maravilhosa, que é o conhecimento da natureza, os modelos que abrigam um certo conhecimento que permitiram a gente chegar até hoje, da forma que estamos, isso é feito de uma maneira muito fechada, muito ortodoxa e tal. E eu resolvi me dedicar a esse ensino de física. E aí, junto com 2 outros colegas ainda de faculdade, a gente se pergunta qual a linguagem que pode ajudar as pessoas a ter uma compreensão do universo físico, que não seja a linguagem matemática. Não foi difícil, descobrimos, batemos na porta da fotografia. Aí eu comecei a fotografar. E você disse que é bom não dizer quantas décadas, é simples para mim. Para mim a unidade de tempo agora não são anos, são décadas, entendeu? Tem só 5 décadas isso, entendeu? Mais ou menos 5 décadas que a gente começou. Se não passou de 10, tá bom. Não, tá bom, espero passar. Mas, então nós começamos a fazer um tipo de foto dedicada ao ensino de física. E era uma foto estroboscópica, que na verdade na fotografia ela começa em torno de 1900. E depois a gente se dedica a isso e eles se dedicam mais à pesquisa em física e eu continuo nessa linhagem. Depois me dedico também ao audiovisual e fico brincando, me divertindo com os alunos e tendo prazer de ter outro tipo de ensino junto com a fotografia. Aí até os anos 80 e pouco, 82 eu venho para Vitória, continuo fazendo esse trabalho já ligado à UFSC, concurso para a UFSC, foi aprovado, mas lá também fazia esse tipo de trabalho junto com os alunos, mas o Espírito Santo, a vinda para o Espírito Santo, me traz de volta uma natureza que remete à minha infância, uma luz fantástica, né? Eu frequentava e frequento Iriri, que também tem uma luz fantástica. Aí eu já tinha começado no Rio a trabalhar em cores, com cromo, né? Feito um curso muito longo com o Lula Rodrigues de fotografia, um grande mestre. Para mim ainda é o cara que mais entende de cor na fotografia no Brasil. Tenho a felicidade de bater bola com ele de vez em quando. E então eu venho para cá, continuo e fico apaixonado pelo estado, que na verdade eu saí novo de Moqui, saí com 14 para 15 anos. Sim. E não conhecia praticamente o Espírito Santo. Naquela época era muito difícil a gente viajar e tal. E me apaixonei pelo estado. E saí como um alucinado, um deslumbrado pela diversidade cultural e luminosa. O Espírito Santo tem uma luz abençoada, abençoada. E saí fotografando o estado inteiro. Até que pressão de muita gente conhecida, você tem que fazer uma exposição, tem que fazer alguma coisa. Em 89 eu faço minha primeira exposição aqui, chamado Volta à Terra. Esse Volta à Terra com um duplo significado, volta de retorno ou volta de entorno, né? Sabe? Que foi exatamente isso. Tenho a felicidade de ter trazido assim, em cores, uma primeira exposição para o Estado, falando do Estado. Teve uma repercussão maravilhosa na época, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. Sabe, jornais, legal, né? Nena B, naquela época fazia crítica de fotografia, classificou como uma das exposições da década. Mas eu falei, que legal, fiz alguma coisa que interessou as pessoas, né? Que até então nunca tinha exposto, só tinha publicado um ensaio que eu tinha feito no norte do estado sobre desmatamento numa revista do Instituto João Santos Neves. Mas sempre fui fazendo as coisas assim, Samuel, sempre fazendo as coisas, dava vontade de fazer, eu ia fazendo. Fui correndo atrás sem essa intencionalidade, que é uma coisa da contemporaneidade que eu acho muito triste. O cara fica pensando o que ele vai fazer para fazer sucesso, para ganhar dinheiro. Às vezes é um engano fatal, né? Quando você só se preocupa em ganhar dinheiro, você esquece de dar estrutura para isso, né? Também. Porque eu acho que dinheiro é consequência, né? Você só ganha dinheiro com fotografia se você fotografar direito. Sim, mas se você esquecer de aprender... E pode ser também.
É difícil você exercer uma profissão pela qual você não tem uma profunda afinidade. É ilusão isso, vai cansar, Verdade. vai se estressar, vai ter câncer, vai um monte de coisa, né? Então, Com certeza. eu segui, aí, respondendo melhor a tua pergunta, fui seguindo isso. Nessa época também, um pouco antes, eu não tinha montado meu laboratório ainda e tal, e descobri que o seu Henrique Bucher tinha um laboratório. Sim, E que velho e alugava o bom laboratório. Henrique Bucher. Velho não, o seu Henrique era de uma jovialidade de espírito intelectual muito ele era forte, né? Velho não, por favor. E eu comprava papéis e o senhor Henrique me alugava, cedia o laboratório, até que eu me lembro muito bem, eu vim dar um abraço a ele de virada de ano, um abraço nele de virada de ano, dia 1º. Ele me chamou e falou: Humberto, quero conversar com você. Eu já descobri que você gosta de fotografia, eu também gosto de fotografia. Eu descobri que você gosta do jeito que você fala das suas aulas lá na UFES, que você gosta de escola, eu também gosto de escola. Você gosta de dar aula, eu detesto dar aula. Pois é. Mas você gosta de escola e nunca pensou em administração, eu já fui diretor do Martim Lutero, eu gosto de administrar. Vamos montar uma escola de fotografia? Isso foi uma bênção para mim, virada de ano, que aí nós montamos a Escola Imagem de Fotografia, eu dava todos os cursos aqui. Legal. E essa história continua. No próximo bloco, Humberto volta falando do seu trabalho. Até já. Trinta anos de amor à fotografia. Bucher & Bucher Produtos Fotográficos. A Bucher & Bucher nasceu do interesse de seu Henrique Bucher pelas máquinas fotográficas, paixão que veio do bisavô Ricardo Dizzi, fotógrafo pioneiro na arte de registrar o cotidiano no Espírito Santo. Tradição, compromisso, seriedade, responsabilidade e história num único lugar. A Bucher & Bucher oferece aos seus clientes venda de máquina fotográfica, acessórios, álbuns artesanais e tradicionais, cursos de fotografia, expedições fotográficas, assistência técnica digital e analógica, fotolivros, revelação manual de filmes preto e branco, revelação colorida com correção, restauração de fotos e consultoria, suporte a equipamentos e design de estúdios. Bucher & Bucher, Rua Doutor João Carlos de Souza, 207, Barro Vermelho, Vitória, Espírito Santo. Telefone 27 3227 4937 3324 2587. Bucher & Bucher, excelência em atendimento e serviços. Credibilidade, profissionalismo, agilidade, GV News, porque a informação é coisa séria. Estamos de volta com Humberto Capai. Ele agora fala do seu trabalho, da sua fotografia, como que ele faz. Humberto, a bola está contigo. Sim. Samuel, eu estava falando do convite de Henrique Bucher para estruturar junto com ele a escola, a gente estrutura a escola, que minha história com a fotografia sempre teve muito ligada à educação. Né? Uhum. E o que acontece? Ao preparar os cursos para a escola, eu nunca tinha dado curso de fotografia, tinha uma visão já de ensino de ótica muito grande, trabalhava de uma maneira simples, mas nunca tinha pensado em ensinar fotografia. Isso daí me remete, obsessivo assim que eu sou, a estudar muito mais a técnica fotográfica. E com isso, a minha fotografia, eu aprimoro a fotografia, a verdade é essa. Muito no preto e branco e na cor também. Uhum. E isso me leva àquela pressão para fazer a exposição que eu mencionei, a conviver no universo de fotógrafos também. Uhum. E aí o vírus estava instalado. Foi picado. Foi, né?
O Claudio Michelini que me falou isso uma vez. O Claudio Michelini me falou que fotografia é uma coisa virótica, sabe? Às vezes some, coisa assim, mas quando você vê o vírus aparece, você volta a fotografar. E logo um tempo depois, eu relutei um pouco a aceitar o convite, que eu não queria me profissionalizar como fotógrafo, mas Rogério Medeiros me chama para ir para a agência VIX, para a antiga agência VIX. Eu relutei por um ano e pouco, continuei conversando com o Rogério, a quem eu devo muito. Ele enxergou, ele falou, enxergou a dimensão da minha fotografia que eu não enxergava e tal. E acabei indo para a agência VIX, né, que era uma cooperativa de fotógrafos, um monte de fotógrafos lá e cada um fazia o seu. A ideia era a preservação do direito autoral, né, e um espaço de comercialização das fotos também. Eu achei ótimo, aquilo me ensinou muito, aprendi muito com o Rogério sobre edição, fiz amizades grandes que vieram de lá também, consolidei com o André Alves, que era meu enteado, esse negócio todo, Alexandre Cruzé Marques, Ricardo Medeiros, a galera, né? O Flávio Santos vivia por lá, e com isso eu consolido toda a ambiência de fotografia. São duas coisas que são muito importantes para mim. E todas elas feitas assim de uma maneira muito despojada. Era porque era uma coisa que eu gostava demais. Eu vivia fotografia, saía conversando muito com minhas filhas. Na nossa final de semana normalmente era viajando. Ia para um canto, ia para outro, né? E há pouco tempo mesmo, a Maria mais velha, que trabalhou muito tempo comigo, falou: pai, é gozado como a sua alegria, o seu lazer sempre esteve vinculado ao trabalho. Eu falei: quem disse que é trabalho? Pois é. Não é trabalho no sentido pesado, né, que a cultura brasileira, o Darcy Ribeiro fala bem disso no livro O Povo Brasileiro, mas essa coisa, tem que trabalhar, não, eu tenho que trabalhar. Botar a máquina no pescoço para mim, sair por aí, putz, me arruma esse trabalho, Samuel, me arruma. Né? Eu costumo falar que eu sou pago para me divertir, mas o patrão não pode saber. Sim, pois é. Senão ele não vai querer me pagar. Né? Pô, eu vou dar dinheiro para esse cara se divertir. Sim, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, meu fotógrafo é isso. Exatamente. Quem gosta de fotografia. E daí começa uma trajetória assim muito legal, que faço essa exposição, tem essa repercussão muito boa. Uma empresa de São Paulo, a Empresa das Artes, descobre um projeto de Renato Pacheco e Luiz Guilherme Santos Neves, que estava na Vale do Rio Doce. Era um projeto de um livro chamado Espírito Santo Impressões. Há pouco tempo até saiu um outro livro com esse nome aí, entende? Impressões, porque foi o nome desse projeto, desse livro de Renato Pacheco e de Luiz Guilherme Santos Neves. E o Fábio Ávila, da Empresa das Artes, descobre esse projeto e vem ao Estado, em busca de Renato e de Luiz, para viabilizar o livro. Ele conseguiu viabilizar o livro junto com a Vale. E nisso daí, ele nos chama. Nós quem? Chama Rogério, chama a mim, ou seja, nós pegamos fotos de alguns fotógrafos da agência VIX que compunham a pauta do livro. Assim. Foram fotos de arquivo. Isso daí trouxe uma dimensão maravilhosa para mim, que eu adoro livro, fui criado no meio de livro, tenho uma biblioteca enorme, mas eu nunca tinha feito essa imersão no universo da produção de um livro junto com o texto. E é gostoso, né? É muito gostoso. E o Fábio Ávila traz um grande programador visual, um diretor de arte, na verdade, e vem com a concepção que me encantou na época. Eu que já brigava com a fotografia no livro didático de física, a foto como ilustração, entende? Você faz um parágrafo descrevendo o que é um pão, aparece foto do lado do pão, escrito embaixo, pão. Né? Aquela coisa, essa briga antiga nossa desde os anos 50, 60, já no fotojornalismo, né? Que o Cruzeiro rompe com isso, né? E ele vem com essa concepção, não, o discurso visual é descolado de discurso textual. Eu não acreditei naquilo. Sim, acho que dá alma para dá alma. Trabalho. Eu falei, é isso mesmo, E eu fiquei encarregado de fechar essa edição. Lá na VIX nós fechamos a mostra de foto
e de fechar junto com eles a edição de foto. Eu não acreditei naquilo, sabe? Quando chegou a primeira prova gráfica, eu não acreditei que a gente tinha feito aquilo. Igual criança. Pinto na lama, como se diz hoje em dia, entendeu? Sabe, aquela maravilha. E aí veio esse encantamento, a parceria com Luiz Guilherme e Renato. Nós fizemos juntos depois mais 10 livros. Legal, né? 10 livros, sempre. Aí começamos a bolar projeto, fazer projeto, tal. Né? Coisa que... E aí isso virou uma certa pauta na minha vida. Buscar esses projetos, né? Muitos deles eu fazia nas minhas férias, na UFES. Por exemplo, fizemos um livro que eu adoro, aquele livro, que é Vila Velha da Senhora da Penha. Foi um livro todo feito, ele foi pré-concebido, sabe? Você planeja. Eu planejo o livro, sabe? A foto do convento, né? É Vila Velha da Senhora da Penha. Então vai ter o convento. O convento, vou falar do convento sob a ótica dos fiéis, que no meu entender, quem sustenta a instituição são as pessoas que a frequentam. Então fiz todo em preto e branco, todo o laboratório em preto e branco. Naquela época a gente ampliava as fotos, fazia todo, passo a passo. Nossa Senhora da Penha nunca teve um fiel infiel como eu. Todo dia, se eu não tenho a crença cristã, mas eu ia para lá todo dia 5h30 da manhã, entendeu? Uma maravilha, né? Ninguém entendia o que eu estava fazendo lá. O cara não reza, não ajoelha. Não, o cara não reza, não ajoelha, mas tá ali, entendeu? Mas só tem que rezar, se ajoelhar, ou ajoelhou tem que rezar? Eu não sei, eu por via das dúvidas não arrisco não. Ajoelhou tem que tem que rezar. Melhor não ajoelhar, né? Tem uma certa maldade popular em torno desse ritual aí que eu prefiro fugir dela. Então nós fizemos aí 10 livros juntos, até que Renato se foi, continua a parceria com Luiz Guilherme, né? E vem sendo essa trajetória. Em paralelo, apareceu, a coisa de uns 15 anos, um negócio chamado internet. Na agência VIX, nós tínhamos um banco de imagem. O banco de imagem, ele era muito da perspectiva do fotógrafo conseguir ter para si o direito autoral das fotos e comercializar as fotos. Vem no rastro da Magnum, das agências mais antigas, a VIX foi a quarta no Brasil, terceira ou quarta, se não me engano. E tinha a ideia do banco de imagem, aí apareceu a tal da internet. Eu falei, putz, agora tem um jeito de todo mundo ver nossas imagens. Se esse negócio de internet for verdade, tem um jeito de todo mundo ver isso daí. E falei com meus parceiros. Na época só tínhamos Rogério e Alex, que eram sócios. Carinhosamente eles me chamaram de maluco, pelo investimento que isso comportava na época. Scanner era caríssimo, Eram horas para escanear uma foto, né? Uma foto, exatamente. Já a segunda geração nossa, a gente tinha que cronometrar isso, dava em torno de 20 minutos para escanear, tratar minimamente e salvar uma foto. Por foto. Então era um investimento maluco, assim. Eu tive um amigo que comprou um scanner, o primeiro scanner que eu vi na vida, ele era um rolinho, era um rolo. Assim, parece um rolo de tinta, só que era um cilindro sólido e ele passava assim em cima da foto, era esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Esse para foto. Para cromo, como a gente já tinha um acervo grande em cromo, ele não funcionava. Tinha que ser aqueles mais robustos, de leitor de baixo. Você conheceu isso também? Conheci. A usina, aí a gente resolve montar a usina de imagem. A usina de imagem foi o primeiro banco A usina é a continuação da VIX? É isso? Em termos. Porque, dada a debandada de meus sócios, né? Aí a coisa continua, mas permanece a ideia central, que é de ter um banco de imagem. Depois eu explico o porquê desse destaque do banco de imagem e oferecer na internet. Então a gente fica com parte do acervo da VIX. Sim. Entende? Parte do acervo da VIX. Na época, escanear negativo era uma coisa complicadérrima e tinha um acervo muito grande de negativos. Complicadérrima, muito onerosa.
E também, aí com a perspectiva de internet, a coisa complicava por conta dos direitos autorais também. Ninguém sabia como isso ia direito de uso de funcionar. imagem, esse negócio todo. E foi isso. Mas a usina de imagem foi o primeiro banco de imagem brasileiro a começar a digitalizar essas imagens. Foi o primeiro banco de imagem a oferecer imagens digitalizadas. O acervo, não o mostruário. E isso daí abre um outro horizonte para a fotografia autoral. Um outro horizonte para a fotografia autoral que... Para comercializar as fotos, é isso? Para comercializar, para mostrar, tá lá. Faz os ensaios, Botar no mercado. faz os ensaios que você quiser e coloca lá. E com isso aumenta o grau de liberdade porque eu quero fotografar. Eu não estou só sendo pautado, eu tenho minhas pautas. Sim, eu faço o meu e boto para comercializar. E aí a USE... A usina de imagem, a USE, ela é isso, é uma estrutura muito bem montada, né? Nosso banco de imagem é também em espanhol e inglês, entende? Que permite isso. E com isso aumenta, quer dizer, conjugam duas coisas, projetos como os livros e esses projetos autorais de ficar trabalhando. Você vende foto para o mundo inteiro, então? Ainda não, mas já tivemos pedidos de fora, esse negócio todo. Né? Esse mundo inteiro, na verdade, quer dizer assim, você já ultrapassou certos limites. Sim, Né? E o grande barato, Samuel, a venda ainda não é uma coisa muito forte na usina de imagem, não, ainda não banca nem investimento. Mas o grande barato é a visibilidade que traz. Não me pergunte por quê. Houve uma época, a gente controla o acesso ao site, houve uma época que 40% do acesso ao nosso site era nos Estados Unidos. Isso significa dizer que a cultura capixaba, a natureza capixaba, tudo isso está sendo visto pelas pessoas. Que é o grande barato. Aqui, na verdade. Que é o grande barato. O que a gente recebe de e-mails de pais de crianças ou de profissionais, usei suas fotos, o negócio todo, num congresso que eu fui dar aula, fui fazer uma palestra. Quer dizer, aumenta. É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas vejam nossa foto. A gente precisa sobreviver, evidentemente, mas sobretudo que as pessoas vejam nossas fotos. Né? E aí tem toda uma trajetória, né, que a gente chega em 2008, a usina de imagem ganha um processo licitatório para fazer o Atlas do Folclore Capixaba. Que foi a primeira vez que nós pegamos o conjunto. Mas isso é de quem? Do governo, do estado? Isso foi do Sebrae junto com a Secult. Abriu uma licitação nacional, inclusive a Federação de Artes de Ouro Preto concorreu também. A Fundação de Artes, de Ouro Preto concorreu, quer dizer, vários concorrentes, a usina de imagem ganha. Isso abre um outro caminho para nós, porque às vezes a produção de um livro sai muito... tem fases muito delicadas. Por exemplo, o rigor quanto à gráfica. Nós, que trabalhamos com a fotografia, sim, eu sou rato de gráfica. E houve um caso que eu não vou citar, que foi feito um livro por um acordo de duas empresas de âmbito nacional e uma delas tem uma tradição em editar livros. E tem parque gráfico no Rio também. Eles simplesmente disseram, não precisa vir acompanhar, nós temos experiência nisso. Eu falei, tá, mas a experiência é uma coisa, mas o olho é outra. A intimidade com as fotos só eu tenho. Não se preocupa. Lamentavelmente foi um grande livro, um livro que eu gostei muito de ter feito. Então tem pequenas nuances, né, nisso daí. Outro quanto à comercialização, porque tem empresas que fazem um livro, o livro da Garoto, por exemplo. O livro da Garoto foi vendido na lojinha da Garoto. Esgotou. A Garoto não reimprimiu aquele livro. Não reimprimiu? Não. Dói. As pessoas, eu queria aquele livro. O Sebrae, que orienta tantas empresas e tal, fez um livro chamado Mão e Obra, que é um livro que eu me orgulho, também texto do Luiz Guilherme e Renato Pacheco, me orgulho muito daquele livro, 3.000 exemplares, imprimiu
deu lá os brindes que queria e vendeu os livros. Acabou de vender, não reimprimiu. Parece que fica um conhecimento perdido, né? Perdido, mas porque aquele material foi feito para ser um livro. Nós estamos agora começando a pedir uma série de autorizações para colocar esses livros na internet, entendeu? Nós estamos começando a pedir, vamos botar dentro do nosso site. Então nós rompemos isso. O Atlas a gente consegue, ganha experiência. Foi um ano terrível assim de volume de trabalho, mas foi todo por nossa conta. Eu fiz a coordenação editorial, o pessoal da usina de imagem que fez o tratamento, editoração, fizemos tudo. E é um livro do qual eu me orgulho muito, muito mesmo. E com isso nós aprendemos. Aí geramos um novo segmento na usina de imagem, que é a editora de livros. Muito bom. Para ter essa possibilidade de gerar também a comercialização. Como é que se faz a distribuição? Aí a gente descobriu que isso é muito mais complicado do que se imaginava. Eu também descobri isso. Não, é uma loucura. Se você deixa na mão de uma distribuidora, eles cobram 70% do preço de capa do livro. Aí, né? A nota é sua e o transporte do livro é seu. Ah, é? É. Então, nós estamos aí falando de uma coisa praticamente inviável. Você trabalha com... Esses 2 livros que nós produzimos foram sob o incentivo da Lei Rouanet. Eu queria ver esses livros. Esses livros, orgulhosamente, foram produzidos aí. Nós estamos esse negócio de você ter unidade de tempo em décadas, você se perde muito. Foi em 2012. Então. Espírito Brasileiro, né? Recente, né? Recente. Em agosto de 2012, e Muqui, Terra de Reis. Foi em 2013. Não, novembro de 2012. Os dois em 2012? Esses 2 livros foram bancados pela Shell. Uhum. A Shell teve contato com o nosso projeto, com os nossos projetos, final de 2011, dia 20, eu estava até numa reunião na UFES, dia 20 ou 22 de dezembro, ligaram e falaram, olha, nós estamos encantados com os projetos, nós queremos os projetos. Eu falei, que ótimo, não custa crer que seja assim e tal, mas eu estou encantado com isso. E nós queremos os 2 projetos para nós. Maravilha, com exclusividade. Né? Maravilha. Eu falei, que ótimo. Então, um para 2012. O produtor cultural geralmente vive na penúria. Não, cada projeto que a gente faz, eu compro 2 tênis, entende? Porque vai ter que andar muito, correr muito atrás, vai para lá, vai para cá. Já vai na planilha. O tênis já vai no custo do projeto. Mas a Shell falou, não, os projetos têm que ser desenvolvidos e entregues em 2012. Aí eu juntei a equipe e falei, é meio complicado produzir os 2 livros em 2012. Não, e um trabalho com certo risco, né? Porque tem tudo isso, né? Pra você ter ideia, só a finalização dos livros, depois dele todo pronto, antes de entrar para a gráfica, demorou 1 mês. Vai, provinha, vários colorido, detalhes, vem, vai, volta, trata mais aqui. Tivemos o Herbert Faria fazendo revisão. O Herbert fez coisa de 5 revisões de cada livro. Sabe? Sou chato. E quem vê o livro depois, o produto pronto, acha bonito e tal, mas não tem ideia do trabalho que é. Nós tivemos uma parceria muito grande com a GSA, um profissionalismo incrível, incrível mesmo. Nós tínhamos nosso monitor calibrado com o monitor deles. Calibramos, bonitinho. Aí, pegava, colocava a prova, eles batiam a prova gráfica lá, eu voltava, não, tá faltando, um pouquinho de amarelo e tal. Tá faltando aqui um pouquinho de amarelo. Voltava, corrigia o tratamento, voltava para lá. Teve foto que foi 5 vezes. E isso com o monitor calibrado, que são nuances, que só nós enxergamos, mas isso faz a diferença lá no final. E só tendo uma parceria dessa. Porque você acaba perdendo uma variação na cor que só você conhece, né? Esse verde aqui não era esse verde. Não era, só você. Na época que você tinha o cromo,
ou a foto preto e branco, você tinha foto na saída da máquina lá. Não está batendo. Olha aqui, como tem cinza aqui, aqui não tem. Isso na época, na era digital. Ela trabalha por causa do cinza, né? Por cinzas. Não, as cores. Há uma grande gráfica nacional, eles chegaram a ter dentro da gráfica um departamento de química para conseguir fabricar alguns tons, para chegar em alguns tons de magenta e de azul. Sim. Tem um departamento de química lá dentro, de caras, porque sabia que não chegava. A impressão gráfica para o pessoal offset ainda é um grande mistério. O Atlas mesmo, nós imprimimos uma segunda edição, também feito com a GSA. Tinha a primeira edição na mão, então a máquina é a mesma, o pessoal com a atenção de sempre é a mesma, calibramos as primeiras pranchas. Daqui para frente vai ser tudo legal? Vai. Tudo errado. Porque entra a questão Tudo errado não, tudo diferente. Um pouco diferente. Entra a questão da temperatura, entra a questão da umidade do ar, que vai influenciar no papel, esse negócio todo, quer dizer, tem uma variável muito grande. E com essa nós tivemos essa felicidade. Inauguramos a nossa editora, nossa precária editora, distribuição, comercialização, essas coisas é um absurdo que se faz. Eu não vou citar nome, porque não se trata de falar mal de uma empresa ou de outra, mas de denunciar um tipo de coisa. Há uma grande livraria nacional que, você tem ideia, né? É bom que o telespectador tem ideia, às vezes tem ilusão, né? É bom a gente trocar conhecimento por conta disso. Eles têm livraria no Brasil inteiro, em vários estados do Brasil. Funciona assim. Para o Paulo Coelho não, mas para nós outros funciona assim, né? Tá lá no computador deles. Aí você chega lá e fala, eu quero aquele livro lá, Espírito Brasileiro. O cara, perfeitamente. Depois da manhã você passa aqui, daqui a 3 dias você passa aqui. Ou envia para tua casa. Tá feito. Aí eles passam um e-mail para você dizendo, envie um livro para nossa sede em Manaus, que foi vendido, sim. Aí eu falei, mas peraí, quando vende um livro, é sinal que o livro é rentável, né? Pelo menos dá para mandar 3, que cai o custo do frete. Barato. Não, é assim que funciona. 50% do preço de capa fica para a livraria. Você paga o frete. Você paga o frete e os impostos. Então, você fica com nada, né? Não, no nosso caso, como é tabelado o preço de capa, não paga o custo da reimpressão. Então, quer dizer, é um mercado muito estranho. O grande barato é que a gente pode dar livro à vontade para os amigos, você vai ganhar esses 2. Muito E obrigado. também a gente consegue. Há empresas que têm essa sensibilidade, a gente já teve várias empresas, compra 50, 100 livros, sabe? As pessoas vão organizar um congresso, pega o livro para dar de presente, ou seja, vai divulgando essa coisa que eu estou perseguindo na minha fotografia, e desde a primeira exposição, e que o Estado tem demais, que é a nossa diversidade, tanto paisagística como cultural, entende? Estou perseguindo isso desde a primeira exposição, e os 2 livros, na verdade, tratam disso. Então, o grande barato é esse. Então, Samuel, fechando aí um pouco isso que você me perguntou, essa é a minha trajetória, muito apaixonado em torno dessas coisas, mas de viabilizar uma maneira, né? Eu estive pensando sobre isso, por que eu me meto em tanta enrascada, né? Tanto banco de imagem, como a ideia de publicar livros, esse negócio todo, mas de viabilizar com o conteúdo o nosso trabalho também, né? Eu acho que tem uma coisa de uma formação antiga minha, de coisa assim, que eu acho que o profissional, nego fala, o profissional tem que se valorizar, isso quer dizer que tem que cobrar caro. Não, o profissional tem que valorizar o seu trabalho, né? Claro. Em alguns casos, fazer com que valha financeiramente também, mas eu acho que são alguns casos, né? Agora, sobretudo, você está perseguindo sempre valorizar ali o seu trabalho. Eu acho que primeiro valorizar o trabalho e com critério, valorizar o preço. Porque é relativo, né? Você não pode
só fazer um trabalho caro. Se você faz um trabalho caro e ruim, né? Por outro lado, eu já cansei de perder o orçamento porque por 1/4 do valor. O cara fez por 25% do que você fez. Né? E aí, assim, como não dá nem para argumentar, porque quem pede trabalho conhece pouco do trabalho, conhece pouco de qualidade. Sim. E aí para ele o que vale é só o preço também. Sim. Né? Então, perfeito. Isso é uma discussão eterna. Eterna, mas no meu entender tem uma questão de fundo. Que nós estamos vivendo, assim, esses últimos tempos, então teve isso, uma coisa de uma mercantilização. E o mundo está maluco frente a isso. Está maluco. E as pessoas se seduzem por isso daí. Os valores vão se distorcendo. Vão se distorcendo e as pessoas esquecem que isso é um jeito de cada vez gerar um mundo mais diferenciado, mais excludente, porque é um que vai ganhar 6 milhões por mês. O resto vai ganhar R$600. Vai ganhar R$600. Então, quer dizer, eu acho que quando você pensa no trabalho, independente da questão financeira, você tem ele como foco, você pensa noutros padrões, você pensa, e os bons produtos são feitos coletivamente. Claro. Se esquece isso, um livro como esse, ele sai porque tem toda uma equipe harmônica produzindo, pensando no produto, inclusive a gráfica. Mais no produto do que no dinheiro, né? Sim. Muitas vezes faz de graça. Sim, exatamente, né? Então essa dimensão do trabalho, do trabalhador, o que é, nós somos trabalhadores, né? Do cara que rala, está sendo perdida. E eu trabalho lá, aparece na usina de imagem, às vezes uma garotada assim, que fica nessa ilusão. Você quer ser um entre não sei quantos milhões? Tudo bem, é um caminho. Mas a gente pode ser, você pode ser um no meio desses com não sei quantos milhões e contribuir muito para o seu trabalho e esquecer, uma palavrinha muito simples, a tal da felicidade, né, pô? Não sabe? O cara perde sentido. No final ele é que nem cachorro correndo atrás de pneu de carro, né? Aí quando o carro para, e agora, o que eu vou fazer com isso? Sim. Para mim foi assim, quando a filha do Onassis, a Cristina Onassis, na época era a mulher mais rica do mundo, morreu de overdose dentro de um banheiro de um restaurante de Buenos Aires. Eu falei, ela tá precisando de tanta coca assim, entende? Com tanto dinheiro. Mal pra caramba, né? Pois é. Quer dizer, esse universo do dinheiro e está sendo tudo vendido. Tudo bem. Se você quer acreditar nesse mundo, mas por favor, não venda a sua alma, não venda seu espírito, entende? Ou seja, não se entregar a esse mundo mercantil, que não vai durar muito. Isso em 2008, 2009 já deu sinal de uma grande crise, e que está aí, e agora está aí. Os caras estão provocando guerra aqui, estão provocando guerra ali e tal. E nós temos aqui um país felicíssimo, nós, num estado felicíssimo, num sentido, caminhando num outro sentido, né? Nada está do jeito que eu gostaria que estivesse, mas está muito melhor do que estava 10 anos atrás. Boa. Há 20 nem se fala, até no nosso mercado fotográfico. Banalizou por um lado, mas estamos em condições de fazer outras coisas. Bom, Humberto, nós vamos fazer um intervalo agora e voltamos já com Humberto Capai. Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. Estamos de volta com Humberto Capai. Agora ele fala de técnicas, equipamentos e ferramentas de fotografia. Humberto, como é que é essa história de equipamento? Existe
Teve um cara outro dia que até me aborreceu, assim, o cara me pediu um trabalho. Aí ele, no final, ele perguntou assim, que equipamento você usa? É um cara de fora e tal, né? E do jeito que ele perguntou, eu percebi o seguinte, que ele estava dando mais valor ao equipamento do que ao trabalho, né? Eu respondi tal, fiz o trabalho, mas aquilo ficou na minha cabeça. Até que ponto o equipamento é tão importante, né? Essa coisa assim do leigo que fala, nossa, você tem uma máquina boa, né? Essa foto ficou legal porque você tem uma máquina boa, né? Eu queria que você me falasse sobre isso, sobre aprendizado de fotografia, sobre técnica, sobre laboratório que antigamente existia e que ajudava muita gente e que agora já não existe mais, né? E queria que você me falasse dos prós e contras dessa evolução. Tem uma piadinha antiga, né? Que é do redator. Um redator de uma redação de jornal que chegou pro fotógrafo e falou, pô, gostei muito daquela sua foto, você deve ter uma ótima máquina. Ele falou, tenho, mas eu acho que você tem que trocar de computador, né? Ou seja, se a questão é o equipamento, entende? É gozado isso, né? Porque isso é trazido para a fotografia. Existia um carro, nunca quis dizer que estava viabilizado o sujeito dirigir. Ele tinha que aprender a dirigir, tinha que, né, pegar a estrada, tem que aprender a dirigir. Não, agora mesmo acabaram com simuladores na autoescola, viram que não dá. Né? Então, acho que tem uma coisa aí que foi trazida para a fotografia que, no meu entender, tem uma enorme confusão nisso daí. Eu acho que tem o equipamento, tem a técnica, tem a linguagem e tem, sobretudo, a pessoa que manuseia tudo isso. Não existe equipamento sem pessoa, não existe técnica sem pessoa. E parece que essa dimensão está um pouco perdida, né? Tá aí, Instagram, tem várias maneiras de democratizar a imagem, esse negócio todo, mas está se perdendo um pouco. O que você fotografa é com sua mente. É através da sua mente que você fala as coisas. É o que você tem na sua formação. O olho segue isso. O olho é um instrumento, tal qual a máquina fotográfica, né? Então essa dimensão está. Aí a pergunta vem, não, uma discussão antiga, mas tem que ter técnica, não tem que ter técnica? Não, não tem que ter técnica. Você pega, tem uma multidão de 20 mil pessoas, você bota um teclado, bota um piano, você não precisa nunca ter estudado música, você chega lá, você arrasa, porque você tem sentimentos, você é criativo? Não. Vai ser uma vaia monumental, não vai agradar ninguém, porque você não domina aquilo dali. Vai ser um fiasco. Tem um Mercedão ali, entende? Lá, tá um carrão daquele. Chega e arrasa na estrada. Não, eu não tenho carteira. Não, mas você tem sentimento, você sabe onde você quer ir, você tem uma perspectiva. Não é assim. Agora, eu não sei por que na fotografia não é de hoje, Samuel, não é só da época digital que tem isso. Qual equipamento que você tem? O equipamento que eu tenho está à altura, né, da minha dedicação ao meu estudo para fotografia. Então eu tenho uma visão quanto a isso, que como toda técnica, que como toda linguagem também, exige estudo. Não há nada que o ser humano faça, né? Eu tenho uma filha, minha filha mais velha, que é artista plástica e tal, mas está se julgando na culinária. O que ela está estudando, né? Eu fico vendo lá, agora está pegando a química da culinária, esse negócio todo. Não é só pegar uma cebolinha, não, pode ser, faz uma coisa. Mas aí começa a diferença, eu não vou dizer do profissional só, né? Que tem muito amador, que é grande estudioso e faz grandes fotografias. Mas a diferença eu acho que está nesse limiar de conhecer a fundo, ou o mais profundamente possível, todos os aspectos que envolve. A gente acabou de citar a questão da impressão gráfica, que também está valendo para a impressão fotográfica. Não é qualquer impressora que vai imprimir sua foto. Qual é a impressora? Você que tem que saber.
A impressora não vai dizer. E não adianta te botar a melhor impressora se você não souber olhar a foto da tela do computador e ver se os tons de cinza estão bem, se o cromatismo está bom ou não. Isso cabe ao fotógrafo. Então, a questão da técnica, do equipamento, para mim, passa por essa discussão, que eu não sei como que se tenta banalizar tanto. É um mundo que se tenta banalizar, a gente sabe para quê? Exatamente para baixar o preço de tudo, para alguns lucrarem mais e outros trabalharem mais com rendimento mais baixo. A gente sabe dessa lógica perversa, desse nível do capitalismo que ele está aí, que ele é só financeiro, está esquecendo de todos os outros alcances. Mas quando a gente vê essa discussão, eu acho, mais uma vez, te agradeço a oportunidade de falar sobre isso aqui, porque eu acho que isso daí faz uma linha divisória dentro daquilo que a gente estava falando. Trabalhar bem, ser mais feliz com o resultado do teu trabalho, e eu só vejo o estudo nisso. Ah, mas a máquina faz tudo. Não existe nenhuma máquina que faz tudo. A robótica está avançando em algumas coisas, mas as limitações dos robôs, da informática, é muito grande em relação à sensibilidade humana. Costumo dizer que a máquina é burra, ela sabe fazer, mas se você não mandar, ela não faz. Sim. E eu tenho que saber o que eu mando ela fazer. Claro, tem que saber mandar, né? E aí escolher. Ah, tem que ter equipamento de ponta? Talvez não. Tem muito equipamento para amador hoje que tem muito recurso bom. Claro. Mas eu tenho que saber usar o recurso. Senão eu vou ser usado por ele. Não é? Com certeza. Eu, aqui na escola do Henrique Bucher, eu tenho a felicidade, lá no ano 90, ter colocado na bibliografia um livro chamado Filosofia da Caixa Preta, do Wilhelm Flusser, que depois desenvolveu esse tema, né? Ele vai dizer que talvez a filosofia, uma filosofia sobre a fotografia, talvez seja a mais necessária e urgente. Ele já dizia isso nos anos 90, 90 e pouco. A mais necessária e urgente para uma liberdade maior do ser humano. O que ele estava dizendo nessa época? Ele estava dizendo já nessa época, que as pessoas estavam começando a cada vez mais falar através da fotografia. O que acontece hoje o tempo inteiro. E que essa filosofia se tornava necessária para que, ao invés delas serem pessoas comandadas por instrumentos e por técnicas, que elas fossem pessoas que utilizassem os instrumentos e as técnicas para uma maior felicidade. Praticamente um profeta, né? Um profeta, foi. Esse cara, ele não tinha nem mestrado, nem doutorado, foi professor ele era, se não me engano, tcheco, lecionou muito tempo na Universidade de São Paulo, depois voltou para a Europa, mas tem um trabalho que eu recomendo, que eu acho que ajuda a gente a pensar essa questão. Mas qual equipamento? Depende do que você quer fazer. E o que você quer fazer depende da imersão que você tem, de reflexão, de estudo, e insisto nisso. O Sebastião Salgado, no Roda Viva, sobre esse trabalho novo dele, esse primor trabalho Gênesis, ele falou claramente isso. A velha discussão, você é artista, não é? Ele falou, não, eu sou fotógrafo. E como é que sente a fotografia? Tá aí? Ele falou, eu estou sentindo que as pessoas estão fazendo isso com pouco amor. Eu acho que as pessoas têm que botar mais amor no seu trabalho. É elementar, né? É elementar. Claro. Elementar. Como tudo na vida, né? Eu imagino, né? Se você não bota sentimento, eu chamo de alma, né? Botar alma. Sim. Tem que ter alma. Como que eu vou capturar esse cenário aqui na minha frente? Eu estou vendo a câmera, essa câmera que está me vendo, eu estou vendo. Esse cenário que está aqui, mexi com a cara, já mudou. Qual é o que eu vou escolher? De onde é que brota isso? Do meu envolvimento, dessa coisa amorosa que a gente pode gerar com os fenômenos, com a realidade, com as pessoas, com as coisas. É daí que vai sair essa foto, melhor ou pior, na minha visão. É bom ter isso claro,
Vai ser sempre na minha visão. Claro. Não adianta eu sair copiando fotos, vou fazer uma foto igual do Samuel. Até como exercício, eu posso, putz, como é que o Samuel fez aquela luz, tal, vou tentar fazer como exercício. Né? Mas é do Samuel. Eu acho isso muito gozado. Tem fotógrafo que tem, ainda nessa onda de querer parecer, que sai copiando foto dos outros. Ele já fez a foto, cara. Já fez. É uma releitura da foto de Samuel, a dele. O céu é um pouquinho avermelhado, eu vou botar um pouquinho menos avermelhado. Tá legal. Mas, porra, sabe? Você sabe que... Cada um tem a sua. Você sabe que tem uns caras que fotografam e essa observação que você fez agora, o céu mais avermelhado ou menos avermelhado, isso não passa na cabeça desses caras. Para eles, fotografia é só o retrato. Se ficou vermelho, se ficou azul, para eles é isso. Impressionante. Duas coisas assim que eu me lembrei agora com o que você falou. Estava fazendo uma festividade 1º de maio, uns anos atrás, na Praça dos Namorados. E aí vários fotógrafos trabalhando, cada um para um cliente e tal, não sei o quê. E tinha um cara, onde eu ia, ele estava junto comigo e tal, não sei o quê, um garoto mais novo. E ele achou que aonde eu ia tinha a melhor foto, não sei o quê, e tudo que eu fazia ele fazia também. Legal. Eu falei, pô, legal. Pra mim, cara, o meu cliente está me pagando, eu vou entregar, não é um trabalho autoral, né? Você podia ter contratado ele como seu backup, né? Aí eu fiquei, fica de arquivo aí. Backup, já tem. Não, pois é, mas aí eu fiquei achando, coitado do cara, ele tá perdendo um tempo, cara, que ele podia usar para exercitar. Tá, se eu já tenho a foto que o Humberto fez daqui, eu vou fazer dali. Pode ficar melhor, pode ficar pior, pode ficar diferente ou igual, enfim, eu vou fazer dali para ver como é que fica. Porque eu não quero fazer igual a do Humberto, porque essa é minha. É um sentimento de posse, mas um sentimento bom de posse, de autor, de parto, né? Eu fiz aquilo ali, é meu e pronto, né? Diferente de colegas que olham a foto que você faz, vai lá e tenta fazer igual e comercializa, não sei o que e tal. Eu acho triste isso. Triste, acho que está na nossa conversa, né? Porque hoje a internet facilita a gente ver foto de muita gente, né? Aí começou-se a usar o HDR, né? Esse recurso de fundir várias fotos da mesma cena em vários momentos de luz, né? Aí vai ficando tudo igual, né? Quer dizer, então, eu sempre vira uma moda. Mais uma vez, as pessoas estão à mercê da técnica do equipamento. Entende? Então, eu acho que a discussão tem que ser boa. Não. Eu acho que tem que ter uma questão de todo um estudo interno, inclusive. O que eu vejo aqui? Porque eu acho que essa é a grande questão. O que eu quero levar para as pessoas do que eu estou vendo aqui? Qual é meu sentimento em relação a isso? Que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Claro. Um rapaz como você, mas que fotografa há muito tempo, né? Você sabe que a gente pegar uma coleção de fotos e ficar olhando para ela e falar o que eu estava querendo fazer. Tem as coisinhas comendo, fotografa aquele cachorro, né? Mas mesmo assim, você chega lá, vê a foto do cachorro e fala, pô, por que eu olhei de cima aquele cachorro e tal, pô? Né? Por que eu não agachei? Por que eu não fiz isso? Como que é difícil, não? A foto permite você conversar com você mesmo. Esse livro, Espírito Brasileiro, tem aí quase 30 anos de fotografia que eu descobri organizando um portfólio meu. Isso vai fazer 12 anos, né? Organizando um portfólio. Eu fui preso político, fui torturado. Na época dos militares, nego falava de verde, amarelo, azul e branco, com outra entoação. Eu não tinha simpatia da maneira como eles se apropriavam daquilo. Então eu não tinha nada para gostar muito desses tons verde, amarelo, azul e branco. Dessa maneira.
E eu descubro que no meu portfólio tem muita foto verde, muita foto amarela, muita foto azul e, sobretudo, muita foto verde, amarela, azul e branca. Tem um significado nisso. Tem, tá lá. Falei, caceta, a cultura é um negócio muito forte, pô. É muito forte, tá lá dentro. Então, eu acho que Projetado, né? não é só buscar a técnica me ajuda nisso, se eu souber trabalhar essa técnica, a fazer o que eu quero. E ao mesmo tempo de me descobrir. Ou seja, a grande revelação que eu acho que uma foto faz é a alma do fotógrafo. Boa. Se eu copio a do Samuel, vai ser a alma do Samuel. Vai ser um devoto meu, né? É, Assim, ou um devoto, ou... Devoto da minha alma. Vou me apropriar de uma coisa tenebrosa, que talvez os céus rejeitem, o inferno aceite de bom grado. Sabe lá o que é isso. Nós conversamos hoje com Humberto Capai e foi muito boa essa conversa, riquíssima. Eu te agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, né? E as portas estão sempre abertas para você, para o que você quiser. Legal. A gente precisa de pessoas que amem a fotografia para cultivar essa profissão que a gente abraçou, que eu abracei, né? Eu gosto muito de falar por mim, assim, né? Mas eu amo muito a fotografia e eu acho que a gente precisa cultivar a fotografia, precisa dar valor mesmo, valorizar. Eu acho que valorizar seria uma palavra fraca, mas fica nisso. Eu vejo dar valor mesmo. Dá valor, e valor não quer dizer só financeiro, não. É um valor maior. Claro. Eu que agradeço muito essa oportunidade, torço por vocês, sempre as ordens e as portas da usina de imagem, as portas físicas e virtuais estão abertas para vocês, por quem quiser. Muito obrigado. Valeu, Samuel.